Imagina abrir os olhos e perceber que você está dentro de um caixão. Você tenta gritar e nada acontece. Tenta mover os braços e nada acontece. Tenta avisar as pessoas que você está vivo, mas elas estão chorando ao redor do seu corpo porque acreditam que você morreu. Agora, imagine caminhar sozinho por uma estrada deserta durante a madrugada e ouvir vozes saindo da escuridão de um túnel onde dezenas de pessoas perderam a vida. Ou morar em uma ilha onde pescadores, famílias inteiras e moradores juravam que bruxas cruzavam o céu durante a noite. Parece um roteiro de filme, né? Mas todas essas histórias nasceram aqui em Santa Catarina, um dos estados mais bonitos do Brasil, do meu ponto de vista. Então, hoje vamos conhecer 3 lendas que atravessaram décadas, histórias sobre morte, medo, religião e acontecimentos que deixaram marcas profundas na memória do catarinense. Mas deixa uma pergunta que vai nos acompanhar até o final desse vídeo. Essas lendas surgiram apenas na imaginação popular ou nasceram de acontecimentos tão impactantes que ninguém consegue esquecê-los? Antes de continuar, já deixa o like, porque vídeos sobre o folclore brasileiro normalmente recebem muito menos atenção do que merecem. E isso é uma pena, porque nosso país tem muitas histórias fascinantes que, sinceramente, são muito melhores que produção de Hollywood. Então, se você gosta desses mistérios, de casos históricos e histórias que fazem você olhar para trás quando apaga a luz, se inscreve agora e bora pro vídeo. Existe um medo que acompanha a humanidade há milhares de anos. Um medo tão poderoso que atravessou culturas diferentes, impérios, reinos, religiões. Um medo de ser enterrado vivo. Hoje isso parece improvável. Hospitais modernos, por exemplo, possuem equipamentos capazes de confirmar a morte com precisão, mas nem sempre foi assim. Durante séculos, os médicos dependiam apenas da observação, sem monitores, sem tomografias, sem tecnologia. Isso gerava erros terríveis. No início do século XX, Blumenau era uma cidade muito diferente da que conhecemos hoje. As ruas eram simples, a medicina era limitada e as famílias conviviam diariamente com doenças que atualmente seriam facilmente tratadas. Mas foi nesse contexto que surgiu uma das histórias mais assustadoras da região. Um jornalista chamado Herman, acho que se diz assim, vai estar o nome aparecendo na tela para vocês, entrou em um estado semelhante à catalepsia. A catalepsia é uma condição rara, a pessoa parece morta, os movimentos desaparecem, a respiração quase não pode ser percebida. O pulso, por exemplo, fica extremamente fraco. Em alguns casos históricos documentados ao redor do mundo, pessoas chegaram a ser declaradas mortas por engano. E foi exatamente isso que teria acontecido com Herman. Sua família acreditou que ele havia falecido, e os preparativos para o funeral começaram. Vizinhos chegaram, amigos, e as orações começaram. Mas havia um detalhe aterrorizante. Herman ainda estava consciente, ele conseguia ouvir tudo, choros, despedidas, conversas, orações, e ele estava preso dentro do próprio corpo. Imagine isso por alguns segundos. Imagine ouvir pessoas lamentando sua morte enquanto você está vivo. Você tenta mover um dedo, mas não dá. Tenta abrir os olhos, mas nada acontece. Apenas uma escuridão, silêncio e muito desespero. Mas então, algo mudou. Um médico chamado José Bonifácio observou o corpo e percebeu algo estranho. A aparência não correspondia exatamente à de um cadáver. Então ele decidiu realizar alguns estímulos físicos para testar a reação. E então, diante dos familiares, dos amigos e do próprio padre, Herman se levantou. Você pode imaginar o caos que foi isso? Algumas pessoas provavelmente pensaram que era milagre. Outras talvez acreditaram estar vendo um fantasma. E algumas devem ter saído correndo. Mas sinceramente, eu provavelmente estaria entre os que saíram correndo. Mas o episódio rapidamente se tornou conhecido. E parecia ter terminado ali, só que não terminou, porque algum tempo depois uma descoberta muito mais perturbadora aconteceu. A antiga área de sepultamento da cidade passava por mudanças. Túmulos precisavam ser removidos, caixões precisavam ser transportados e era um trabalho comum. Até que trabalhadores começaram a perceber algo estranho, muito estranho. Alguns corpos não estavam na posição que haviam sido enterrados. Esqueletos apareciam retorcidos, braços estavam deslocados, os corpos estavam virados, posições incompatíveis com a de um enterro normal. Segundo relatos publicados posteriormente por pesquisadores da memória local, aquilo gerou uma hipótese assustadora. Algumas pessoas poderiam ter despertado depois do sepultamento. Imagine esse cenário, você recupera a consciência, mas está cercada de madeira. Acima de você, muita terra, nenhuma chance de escapar, nenhuma chance de pedir ajuda e nenhuma chance de sobreviver. Você tem apenas uma escuridão absoluta.
Mas a descoberta espalhou medo não apenas em Blumenau. Em várias partes do mundo existiam histórias parecidas. Na Europa, por exemplo, foram criadas chamados caixões de segurança, dispositivos equipados com cordas e sinos. Se alguém acordasse, poderia puxar o mecanismo, o sino tocaria e alguém poderia ouvir. Hoje parece algo saído de filme, mas demonstra o tamanho do medo que existia naquela época, e talvez seja justamente por isso que a história sobreviveu, porque ela toca em um dos medos mais profundos da condição humana. O medo de estar sozinho, o medo da impotência e o medo de não ser ouvido. Mas enquanto Blumenau temia seus mortos, Florianópolis temia algo completamente diferente: as bruxas. Florianópolis possui muitos apelidos, mas existe um que chama a atenção imediatamente: a Ilha da Magia. Esse apelido não surgiu por um acaso. Durante séculos, relatos envolvendo bruxas fizeram parte do cotidiano da região. A influência açoriana trouxe crenças populares que se misturaram ao imaginário local, e aos poucos essas histórias passaram a fazer parte da identidade da cidade. O grande responsável por preservar boa parte dessas narrativas foi Franklin Cascais, pesquisador, artista, escritor e talvez o maior guardião do folclore catarinense. Franklin passou décadas ouvindo moradores, pescadores e idosos, famílias inteiras registrando histórias que poderiam desaparecer com o tempo. E muitas delas envolviam bruxas, mas não eram sempre iguais. Algumas apareciam como velhas assustadoras, outras como mulheres extremamente bonitas. Outras ainda eram descritas como figuras quase monstruosas, magras, pálidas, com poucas características humanas. E todas tinham algo em comum: elas inspiravam o medo. Uma das histórias mais conhecidas fala sobre um pescador. Durante várias noites ele percebeu algo estranho. Seu barco aparecia em lugares diferentes. Alguém o utilizava, mas ninguém sabia quem. Determinado a descobrir a verdade, ele tomou uma decisão: se esconder dentro da embarcação. Horas passaram e um silêncio dominava a noite, até que vozes começaram a surgir, passos, sussurros, movimentos. Segundo o relato preservado de Franklin, o homem observou um grupo de mulheres conduzindo o barco, mas aquelas não eram mulheres comuns, eram bruxas. Elas atravessavam o mar durante a madrugada, seguiam para locais isolados, ilhas desertas, regiões fantasmas, onde realizariam cerimônias misteriosas. O pescador permaneceu escondido, sem fazer qualquer ruído, sem revelar sua presença, e retornou carregando consigo uma história que atravessaria gerações. A história funciona quase como um conto moral, uma narrativa sobre tentação, consequências e escolhas, elementos que aparecem em lendas do mundo inteiro. Talvez a pergunta mais interessante não seja se as bruxas existiam, mas por que tantas pessoas acreditavam nelas? A resposta pode estar no contexto. Durante séculos, tempestades destruíam pescarias, doenças surgiam sem explicação, crianças desapareciam, acidentes aconteciam, e o ser humano sempre buscou respostas mesmo quando não existia nenhuma explicação científica. Foi aí então que surgiam explicações sobrenaturais e as bruxas se tornaram parte da cultura local. Mas se Florianópolis possui histórias sobre magia, Siderópolis possui algo muito mais sombrio, porque lá o horror não nasceu de imaginação, ele nasceu do sofrimento humano. Existe algo inquietante sobre túneis, talvez seja a escuridão, talvez a sensação de estar preso, ou talvez o fato de que nunca sabemos o que existe no final deles. No interior de Santa Catarina existe um túnel cercado por histórias assustadoras, o túnel de Siderópolis. Construído na década de 1940, ele nasceu de um enorme esforço humano, mas também de tragédias, acidentes, mortes e muito sofrimento. Durante as obras, centenas de trabalhadores participaram da construção. Muitos vieram de longe, alguns não possuíam famílias, outros sequer tinham documentação, eram apenas números em relatórios. Quando os acidentes aconteciam, muitos simplesmente desapareciam dos registros, sem homenagem, sem reconhecimento, até mesmo sem memória. Mas segundo alguns relatos populares preservados na região, algumas pessoas afirmam presenciar fenômenos estranhos, tipo vozes, passos, sombras ou até mesmo água escorrendo pelas paredes com aparência de sangue. Importante dizer que não existe evidência científica que comprove esses acontecimentos, mas os relatos sobreviveram e continuam sendo contados décadas após décadas. Curiosamente, o aspecto mais assustador dessa história talvez nem seja sobrenatural. Segundo relatos sobre o período da construção, muitos trabalhadores enfrentaram condições extremamente difíceis, tipo exaustão, pobreza, violência, alcoolismo. O medo dos moradores não era apenas das assombrações, era o das pessoas. As crianças permaneciam dentro de casa, várias famílias evitavam sair durante a noite, porque o verdadeiro perigo era humano.
E talvez isso torne tudo ainda mais perturbador. Porque fantasma pode ser lendas, mas a crueldade humana infelizmente é real. E bem, chegamos ao fim. 3 histórias, 3 lugares, 3 medos completamente diferentes. Blumenau nos lembra o medo da morte. Florianópolis nos lembra o medo do desconhecido. E Siderópolis nos lembra o medo que o próprio humano pode causar. Mas talvez a pergunta feita no início tenha uma resposta simples. Essas lendas sobreviveram porque falam sobre nós, nossas angústias, nossos erros, até nossas crenças. Sobre tudo aquilo que tentamos esquecer, porque no final não importa se existiram bruxas, não importa se as vozes realmente ecoavam no túnel, não importa se alguém despertou dentro de um caixão. O que importa é que essas histórias continuam vivas e continuam sendo contadas. Porque toda lenda guarda algo muito mais poderoso que a verdade histórica. Ela guarda a memória do povo. E enquanto existir alguém disposto a contar essas histórias, elas jamais morrerão. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 3 lendas foi a mais estranha ou assustadora pra você? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí embaixo e deixa o like. Porque ainda existem muitas histórias sombrias escondidas pelo Brasil esperando para serem descobertas. E eu vou estar fazendo 3 lendas de cada estado brasileiro. Então o próximo estado pode ser o seu.